Ainda dentro do assunto de forma de onda, né, melhoria da forma de onda, o assunto dessa apresentação é o enrolamento de passo encurtado. Este enrolamento é o mais utilizado nas máquinas de corrente alternada, tanto nos geradores como motores. E é o que mostra a maior eficiência, né, na correção da forma de onda. Para fazer isso aí, vamos fazer um exemplo, né, calcular um gerador, o enrolamento de um gerador trifásico. Depois vamos fazer o traçado do enrolamento e finalmente vamos ver como isso melhora a forma de onda. Para iniciar, vamos fazer aí o cálculo de um gerador de 18 ranhuras, 2 polos e camada dupla. Então o que muda do enrolamento distribuído que a gente viu na aula, na apresentação anterior, é a camada dupla. O número de bobinas. Se ele tem camada dupla, o número de bobinas é igual ao número de ranhuras. Então, no total teremos 18 bobinas. O número de bobinas por fase, pega-se o número de bobinas total, divide pelo número de fases, que é 3. Então, teremos 6 bobinas por fase. O número de ranhuras por polifase, que é o nosso Q, né, que é bastante utilizado aqui para a gente fazer o traçado do enrolamento depois, é o número de ranhuras pelo número de fases e polos. 18, 13 e 2 vai dar 3 ranhuras por fase e polo. Isso aí, né, continua sendo um enrolamento distribuído. Quando o Q é maior que o 1, o enrolamento é distribuído. O passo de ranhura em graus elétricos é dado por 360 dividido pelo número de ranhuras, que nos dá o ângulo mecânico, mas a gente quer em graus elétricos, então eu tenho que multiplicar pelo número de pares de polos, que é o P sobre 2. Então eu tenho 20 graus elétricos. A partir dos dados calculados, a gente tem essa tabela, né? Vamos começar a fazer o traçado, né? Aqui então a gente tem os valores calculados e aqui a gente tem a fase que a gente vai fazer o traçado, né? Vai colocar uma fase e colocar o início das outras. Então aqui é a minha primeira fase, fase R, fase A. Ela é constituída de 6 bobinas no total e 3 bobinas por grupo. Isso aqui a gente chama de um grupo de bobinas. Elas são feitas ao mesmo, assim, ao mesmo tempo. Só passa uma espira para a outra, né? Faz na forma e faz ao mesmo tempo. Depois, para ligar uma com a outra, eu tenho que fazer uma solda aqui, né? Tenho que raspar, fazer a emenda e soldar. Então vamos começar pelo Q. Começamos pelo Q. Colocamos as 3, marcamos 3 ali, que é o Q igual a 3. São o início das 3 bobinas, né? São esse aqui, esse outro aqui, os 3 inícios. Deixo 3 em branco. 1, 2, 3. Mais 3. E venho com as outras. O início do outro grupo. Desse grupo aqui de baixo. É o início também. É a partezinha de cima de cada um. A partir daí, eu vou começar a fazer o traçado, então. O que eu tenho? Passo de bobina. 7 ranhuras. Aqui, vou trocar aqui 7 ranhuras. Então vou contar aqui. Eu não conto o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela vem nesse de cima aqui. Por quê? Ela sai da boca da ranhura e chega no de cima. Então vai vir aqui a minha primeira bobina, que eu vou fazer o traçado aqui. Meu grupo é composto de 3 bobinas, então eu tenho que voltar lá, né, para pegar o início da outra bobina. Vem um adiante, né, obviamente. A minha segunda bobina, volto para pegar a terceira, mais 7, que é o passo de bobina. E aí está o meu primeiro grupo. Esse é o nosso primeiro grupo. O segundo grupo começa aqui, nessa bem de baixo, essa roxinha aqui, né? Eu vou marcar 7 lá em cima, né? Faço o traçado, volta, pega a segunda, vai lá em cima, volta,
pega novamente a terceira e terminou o outro grupo. Terminou o outro grupo. O que a gente tem aqui agora? Agora a gente tem que fazer a ligação deles, né? Eu vou fazer em série ou em paralelo? Isso depende da tensão que se quer, que o gerador gere. Você vai trabalhar, por exemplo, aqui na nossa região, Rio Grande 110, Pelotas 220 de fase, né? Então, normalmente os geradores podem trabalhar com esses valores de tensão. Se eu botar um polo norte aqui e uma velocidade, vamos supor aqui um exemplo, ele vai gerar lá em cima uma força eletromotriz, né? Vamos deixar aqui, vai gerar uma força eletromotriz, indução para cima, a velocidade vai ser para a esquerda, porque é um movimento relativo, né? A força eletromotriz vai ser entrando ali naquele condutor, em todos eles, e consequentemente aqui embaixo vai estar saindo, aqui embaixo, aqui vai estar saindo, porque é o polo sul que vai estar aqui, lá vai estar entrando. O que eu vou fazer então? Eu tenho que, se eu começar com o número 1, então entrando lá em cima, saindo aqui embaixo. Se eu começar com o meu número 1 ali, ele vai fazer a volta aqui na vermelha, na azul, na verde, vai sair aqui. A corrente, né, se estiver circulando corrente, vai sair aqui. Está saindo aqui. É essa parte aqui de baixo. Se estiver saindo aqui, eu tenho que ligar com um que estiver entrando, para ligar em série. Vamos fazer a ligação em série. Então eu vou ligar, daqui eu vou ligar nesse aqui, que é onde está entrando. Fazer essa ligaçãozinha aqui, que é uma solda. Eu vou colocar ela aqui. Então aí está a nossa primeira fase. Está colocada no desenho. Lá é o número 1, aqui vai ser o número 4. Agora, pelo passo de fase, que são 6 ranhuras, eu vou ver onde é que vai ser o início da segunda fase, que é o número 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai vir nesse aqui. Mas, sempre a gente não conta o primeiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse aqui vai vir o terceiro. Então, aí está o nosso gerador trifásico, camada dupla de passo encurtado. Eu vou numerar, eu vou botar letras aqui, que é para a gente analisar. Vai ser o ABC e o F ficou um pouquinho fora ali, mas é o D, E e F, que são esses aqui na nossa fase. Então agora vamos fazer um rotor girar aí dentro para analisar a fê induzida em cada bobina, né? Assim como no enrolamento distribuído, elas vão ficarem defasadas, né? Lá no enrolamento distribuído a gente tinha 3 formas de ondas, né, defasadas. Aqui a gente vai ter, depois a gente vai ver, mas vão ser 5 que vão ficar defasadas. Então, se eu tiver um sul e norte aqui, a indução vai estar do sul para o norte. Vamos dizer que ele está girando no sentido horário. No D, a velocidade vai ser para baixo. Eu aplico a regra da mão direita, né? Regra de Fleming da mão direita. Indução para cima, velocidade para baixo, força eletromotriz entrando no D. E ele vai ser 1. Por quê? Porque o polo está tocando em cima dele. No E também vai gerar e vai ser entrando também. É o mesmo polo norte que vai estar atuando ali no E. Só que vai gerar menos. Vai gerar metade. Vou botar 0,5. E no F e no A não vai gerar nada, né? Ele não está cortando as linhas de indução. E o F também não. Já no B, quem é que está atuando no B? É o sul. Então, a indução vai estar para baixo, velocidade para a esquerda, força eletromotriz saindo no B. Se a gente vier aqui olhar aqui embaixo na fase, o sentido positivo é quando entra no A, no B, no C, no F, no E e no D. Ali no D, no E e no F não, mas no D e no E está entrando, então é positivo. Por isso que eu coloquei 0,5 e 1. Então no B aqui, ele está saindo
deveria estar entrando para ser positivo. Então ele vai ser menos 0,5. E no C vai estar também saindo, só que vai estar gerando o máximo. Então vai estar no menos 1. Assim é o 0 graus. Agora vamos andar 20 graus. Então aqui no D e no E vai estar gerando o máximo, né? No D, velocidade para baixo, indução para cima, força motriz entrando. Entrando no D, se a gente olhar aqui, está entrando no D, então vai ser máximo positivo também. Vai ser 1 ainda, porque o polo está passando por cima dele. Então vai ser aqui no 1. O E também vai estar entrando e também vai estar no 1 positivo. O F e o A vão estar gerando. Agora quem está atuando nele neste instante é o polo norte. Só que vai estar gerando a metade. O polo não está tocando nele aqui. Segundo a nossa convenção, né, de 1, meio e 0, nele, nesse instante aqui é meio entrando. Então no F vai estar entrando. Vai estar aqui no 0,5. No A vai estar entrando. Vai estar aqui no 0,5. O B não vai estar gerando nada, porque ele está bem na zona neutra. Então vai estar no 0. O C vai estar gerando meio. Só que é o sul que está atuando aqui. Então vai estar meio negativo. Porque o C, o positivo, estivesse entrando nele. Então está negativo, vai ser saindo menos meio no C. Esse aqui é o 20 graus. Se a gente andar mais 20 em 40 graus, o que vai acontecer? O D vai estar entrando, e vai estar no 1, o E vai estar entrando, e ainda vai estar no 1, o F e o A também vai estar entrando, e vai estar no 1 também, todos no 1. Essa é a situação em 40 graus. E o azul, que é o B, vai estar no meio e vai estar entrando também, porque aqui ainda o polo norte está atuando nele. Então vai estar no meio aqui. E o C vai estar no 0, ele está na zona neutra. Isso em 40 graus. Andando mais 20, eu tenho 60. O que a gente tem? O D entrando no 1, o E entrando no 1 também, o F entrando lá no 1, o A entrando, e é o máximo porque o polo está passando por cima dele, no 1. E o B também vai estar entrando e também vai estar no máximo. Então eu tenho 5 no 1 aqui. Tenho 5 pontos gerando 1, 5 lados. E o verde, que é o C, vai estar entrando, só que vai estar com meio, gerando meio volt aqui nesse caso aqui, a metade do valor máximo. Se andarmos 80 mais 20 para 80 graus, o que eu tenho? O D entrando no máximo, o E entrando no máximo, o F entrando no máximo, o A entrando e no máximo, o B entrando e no máximo, e o C também vai estar entrando e no máximo. Então todos os condutores vão estar no 1. Vou ter 6 aqui agora. Vamos andar mais 20 para 100 graus. O que aconteceu? O D não é mais máximo. Ainda vai estar entrando porque o polo norte está atuando nele. Então está entrando. Mas só que ele vai gerar meio. O E no máximo vai gerar 1. O F no máximo vai gerar 1. O A no máximo vai gerar 1. O B no máximo vai gerar 1. O C também entrando, né? O polo norte está atuando nele. E no máximo vai gerar 1. Então eu tenho 5 pontos no 1 e 1 no meio. Vamos andar mais 20. O D não vai estar gerando nada.
O D não vai estar gerando nada. E ele vai para o 0. O E estava gerando 1, agora ele passa a gerar entrando, continua entrando, positivo, só que meio. Metade do valor máximo. O F vai estar no máximo, gerando 1 ainda. O A também entrando e gerando 1. O B entrando e gerando 1. O C entrando e gerando 1 também. Nesse caso eu tenho 4 no 1, 1 no meio e 1 no 0. E assim vai, né? Assim vai. Agora vamos para o 140. O que aconteceu? O D, quem está atuando nele agora é o polo sul. Então, ele vai estar saindo, nesse caso aqui, e com um valor a metade do valor máximo. O E estava no meio, não vai gerar nada, porque ele fica na zona neutra. O F estava gerando 1, ele passa a gerar, ainda o polo norte está atuando nele, só que ele vai gerar meio. E o A também vai gerar meio e entrando. O B vai continuar entrando, no máximo o polo norte está atuando nele, e ainda vai continuar no 1. E o C também, entrando e vai continuar no 1. Isso em 140 graus. Andando mais 20, em 160 graus, o que aconteceu com o meu D? Ele vai estar gerando, é o sul que está atuando nele, como a gente viu, nesse caso, com esse sentido de rotação, se é o sul que está atuando nele, vai estar saindo a força eletromotriz, saindo no D, que é um lado inicial, então é negativo. E agora o polo está tocando em cima dele aqui, então vai gerar menos negativo e menos 1 aqui. O E também vai estar gerando, agora o sul vai começar a atuar nele, só que vai gerar menos 0,5. E no F não vai gerar nada, e o A também não vai gerar nada, porque eles dois estão na zona neutra. O B, que estava gerando 1, vai passar a gerar, ainda entrando, porque o norte está atuando nele, só que a metade do valor. A metade. E o C vai continuar entrando e vai continuar no 1. Se a gente andar mais 20, 180 graus, o D vai continuar saindo e no 1 negativo. O D, que era meio, vai passar a gerar 1 negativo. O A e o F, que não estavam gerando nada, vão começar a gerar saindo também, porque o sul vai começar a atuar nele e vai gerar meio negativo. Os dois no meio negativo. O F e o A sempre vão gerar a mesma coisa, eles estão juntos, né? Então vão gerar a mesma coisa. Agora o B não vai gerar nada, então ele vai vir para o 0, porque ele vai estar na zona neutra. E o C, que estava gerando 1, vai gerar ainda entrando, só que a metade do valor. Isso é para 180 graus. Para 200 graus, o D vai continuar saindo e vai continuar no 1 negativo. O E vai estar saindo no 1 negativo. Agora o F vai ser saindo e também vai ser no 1 negativo. E o A também. Então todos eles estão no 1 negativo. O B também vai estar gerando saindo. Então vai estar negativo. O azul ali vai estar negativo agora. Só que com a metade do valor. Porque o polo não está tocando nele aqui. E o verde não vai estar gerando nada, que é o C. Então vai para o 0. Isso em 200 graus. Em 220, o que acontece? O D continua no 1 negativo, o E continua no 1 negativo, o F continua no 1 negativo, o A continua no 1 negativo, o B foi para o 1 negativo e o C vai ir para metade negativo. Por quê? Porque o sul está atuando em todos eles. Então, essa é a nossa
configuração, né, das tensões geradas para 220 graus. Em 240, o que acontece agora? O D continua no 1 negativo, o E continua no 1 negativo, o F e o A continuam no 1 negativo, todos no 1. O B também vai continuar no 1 negativo, e o C também vai para o 1 negativo. Isso aqui é para 240 graus. Em 260, o que acontece aqui? Nós vamos ir até esses 260 graus. O D é o sul que está atuando nele, então vai estar saindo, só que ele vai gerar a metade. O D vai estar no 1 e ainda no máximo. O F no 1 e no máximo. O A vai estar saindo e no máximo. O B vai estar saindo e no máximo. O C também vai estar saindo e vai estar no máximo. Agora vamos aumentar aqui o gráfico, né? Fica melhor de entender. Vamos unir os pontos. Começando aqui pelo A, né? Ele chega no máximo em 40. Aí vai até o 140 no máximo. Por quê? Porque essa pata polar tem 100 graus elétricos, então vai até lá. Começa a cair. Em 220 ele fica com 1 negativo. E aí continua sempre no 1 negativo. O B começa em menos 0,5. Lá em 60 ele vai estar no máximo positivo. Vai até o 160. Baixa. E fica em menos 1. O C vai começar no máximo negativo. Vai até o máximo positivo no 80 graus. Vai até o 180. E baixa até o menos 1. Agora, a gente vai somar esses pontos aí. Então, em 0 graus, eu tenho menos 1 do verde e menos meio, menos 1,5. Eu tenho 2 no 0 e o A é meio positivo, é 0, desculpa. O E é meio positivo e o D é 1. O resultante aqui vai ser 0, né? Vai ser 0. Em 20 graus, eu tenho 2, né? 2 no 1, então é 2. 2 vezes 0,5, então mais 1, 3. 0 e menos meio, então vai estar em 2,5. Em 2,5. Em 40 graus, a gente tem 4 no 1, mais meio e 0. Então vai estar no 4,5. O 60, eu tenho 5 no 1 e mais meio. Então 5,5. No 80, os 6 vão estar no 1. Então eu tenho lá no 6. No 100 também. Em 120, a gente tem 5 no 1 e 1 no meio. Então vai dar 5,5. No 160, temos no 140 antes, né? A gente tem 4 no 1, mais meio, 4,5 e no 0, 4,5. No 160, 2 vezes 1, mais 2 vezes meio, isso aí vai dar 3. 0 menos meio, então vai dar 2,5. 180, somando tudo, vai dar 0. No 200 vai dar menos 2,5 e assim por diante, não vamos fazer. Agora então a gente tem a resultante, que é a soma, né? Vou ligar todos os pontos, que vai ser a soma das FEMs geradas em cada bobina, que vai ser a FEM da minha fase. Então eu vou ter isso aqui, já bem mais perto de uma senoide, né? Na verdade, aqui ficou nesse ponto aqui em cima, de 80 a 100, que ele ficou 20 graus plano ainda. Isso aqui, qualquer diferença no entre ferro, né, naquela primeira forma de melhorar a forma de onda lá, tira isso aqui. E aí a onda fica uma senoide perfeita. E é assim que funciona então o enrolamento distribuído de passo encurtado. Como ele melhora a forma de onda.
O enrolamento de passo encurtado tem as seguintes vantagens em relação ao passo pleno: melhoria da forma de onda, da FEM por fase, redução do comprimento das bobinas, com redução da resistência e reatância das bobinas, aumento da facilidade de bobinagem. A desvantagem do passo encurtado é que a FEM induzida na bobina fica reduzida em relação à de um enrolamento de passo pleno, como será visto a seguir. Como é que é? No passo pleno, a gente tem os lados de bobina se somando, porque eles não têm defasagem entre um e outro. Então eles ficam se somando. Então a tensão na bobina vai ser a soma direta, né, a soma aritmética dos valores de cada lado. No passo encurtado, eu tenho defasados, né? Aqui eu vou botar de 2 alfas, a gente encurtou, fez o passo encurtado em 2 ranhuras, né? Então eu tenho isso aqui. E a soma, né, vai ser um valor um pouco menor. Então é a soma vetorial. Então, esse valor, a soma vetorial dividido pela soma aritmética, vai nos dar o Kp. Né? O Kp que entra na história aqui agora. E ele é calculado, essa fórmula aqui a gente sempre dá, né? Não precisa estar decorando, mas é o seno de 90 vezes o passo de bobina dividido pelo passo polar. Então, se o passo de bobina fosse igual ao passo polar, você daria 1 a divisão ali, e o seno seria 1. Se o passo de bobina em cima é um pouco menor, vai dar um número menor, né? Fator de passo, Kp, passo de bobina e passo polar. Agora a nossa tensão gerada aí entra na história, né, na bobina, né? Só na bobina, não é na fase. Na fase vai entrar o Kd também. Então na bobina entra o Kp, que é o passo encurtado. 4,44, número de espiras da bobina, vezes o fluxo, vezes a frequência, vezes o Kp. O fator de enrolamento é o Kd vezes Kp. Então, para que a redução da FEM da bobina não seja grande, o passo de bobina deve ser entre 2/3 e 1 vez o passo polar. Ele fica de 0,86 a 1. Né? Foi que eu falei ali em cortar 2, né? Em vez de 3, se fosse cortado em 3, ele ficaria 0,866. Ia reduzir bastante, né? Ia reduzir mais. Esse Kd vezes o Kp é o nosso Ke. E a nossa tensão de fase fica 4,44, número de espiras por fase, vezes o fluxo, vezes a frequência, vezes o Ke. Então isso é na fase.
o fator de enrolamento KE, né, que é a multiplicação do KD vezes KP. Então aí a nossa tensão de fase fica 4,44, número de espiras em série por fase. No nosso exemplo ali, a gente vai ter 6, né? 6 bobinas por fase, então vai ser todas as bobinas da fase, todas as espiras, né, da fase, vezes o fluxo, vezes a frequência, KD vezes KP. KD pelo enrolamento ser distribuído e o KP por ser de passo encurtado. O KD vezes o KP a gente chama de KE. E a nossa fórmula final da tensão de fase fica 4,44, número de espiras por fase, fluxo, frequência e o KE. Essa é a nossa fórmula final. É até aqui.